Essa é mais uma aposta da Netflix para o gênero de terror, um dos mais populares do seu streaming. E como todo gênero popular, com muitas obras, a gente tem bons filmes, filmes mais fracos, filmes ruins. E onde será que esse daqui se encaixa? Nessa última década a gente viu um crescimento muito grande de obras com uma pegada de terror mais independente, focado um pouco mais no drama das personagens e com algumas questões mais subjetivas e metafóricas, quase que como uma resposta àquele terror tradicional que vem dominando Hollywood nos últimos anos, cheio de clichês e tudo mais. E nesse sentido a gente teve boas obras como A Bruxa, como Midsommar, como Hereditário, o próprio Babadook, australiano. Então esse gênero ele rapidamente se estabeleceu com uma parte dos fãs, com um nicho específico, e para mim a maioria desses filmes funciona muito bem. Só que como é muito comum nesses subgêneros que ganham força com um nicho específico, a gente vê também obras que querem fazer parte desse nicho à força, e eu acho que é nisso que entra um pouco Vozes e Vultos. Parece que é um filme que quer ser intelectual demais, ele quer fazer parte de qualquer forma desse terror mais independente, desse terror que teoricamente é mais profundo, quer ser um filme mais intelectual, que aborda temas específicos, temas relevantes socialmente e tudo mais, mas para mim definitivamente não funcionou justamente porque tem toda uma busca meio forçada, uma busca que não é natural. E o filme é dirigido por Shari Spring Berman e Robert Puccini, e além disso a gente tem no elenco como protagonista a Amanda Seyfried, além de James Norton, Natalia Dyer, que ficou muito popular por causa de Stranger Things, e também o Abraham Murray, que eu fiquei muito feliz de ver ele aqui, ele que ganhou o Oscar por Amadeus, um dos meus filmes favoritos, e que fazia tempo que eu não via ele em tela. Acho que o último filme que eu tinha assistido dele talvez tenha sido O Grande Hotel Budapeste, já faz quase 10 anos. E aqui a gente começa até bem, com uma paleta que puxa mais pro cinza, que parece que o tempo está nublado o tempo inteiro, tem uma certa frieza no visual que vai refletir muito nas personagens, principalmente na protagonista, que é uma personagem que abdicou de viver a própria vida. Na verdade, ela meio que foi proibida de viver a própria vida e, de certa forma, ela vive numa certa solidão e não consegue se conectar com o marido nesse relacionamento que é, desde o início, claramente abusivo. E nesse começo, o filme ele vai trabalhar muito bem também as metáforas aqui. Então, ele vai jogar muito com questões que a gente já viu muito no terror, envolvendo religião, e aqui a arte também está muito presente, e como ele vai subverter algumas das expectativas que a gente cria, porque a gente conhece muito bem o gênero de terror. Então, a casa mal assombrada, o espírito que habita essa casa mal assombrada, o personagem que é cético e não acredita em espíritos, essa casa que fica isolada de tudo, e também o trabalho sonoro aqui, além de, claro, alguns clichês tradicionais do gênero, como a luz piscando, o rádio que começa a tocar de repente, coisas do tipo, mas de certa forma ele consegue pegar alguns dos clichês aqui e subverter, pelo menos na primeira hora de filme, que é de longe a melhor hora do filme. Só que ainda assim é um filme de 2 horas que não tem história para 2 horas. Era um filme que facilmente poderia ser resumido para 1h40 e ele perde completamente o ritmo. Parece que o montador aqui, junto com os diretores, eles não tinham coragem de cortar, não tinham coragem de tirar segmentos do filme que em nada agregam para a história geral. E com isso, o filme ele tem algo a dizer, ele tem uma mensagem para passar, só que ele não tem algo a dizer por 2 horas. E com isso, ele começa a se tornar cada vez mais repetitivo, cada vez mais cansativo, até o momento que a gente consegue perceber que tem um certo vazio ali. Ele não tem muito o que explorar a partir daquele tema central, além daquele tema central. Então ele começa a se repetir bastante, e o que funcionava no começo, todo esse trabalho mais metafórico, ele acaba perdendo força justamente porque ele se torna óbvio demais. Aquilo que a gente ficava tentando identificar, em certo momento a gente entende tudo e ainda tem mais 40 minutos de filme para resolver tudo aquilo de uma forma que para mim não foi nada satisfatória. Óbvio, eu não vou dar spoiler aqui. Só que o maior problema do filme para mim justamente está nessa busca de ser diferente, de ser um filme que faz parte de um nicho específico. Isso fica muito claro na forma como a narrativa é conduzida, na forma como tenta explorar dramas
sociais e dramas familiares, mas que nunca consegue ir muito a fundo nesse sentido, principalmente com os personagens secundários, e toda essa busca do filme por ser muito diferente pode ser representado pelo final aqui, que é um daqueles finais que diz para o público: olha só como eu sou profundo, olha como eu sou metafórico, como é um final que vai gerar debates. Só que não, definitivamente não. Então eu sinto que esse filme, na busca por ser um drama conjugal profundo, ao mesmo tempo que um filme de terror psicológico com espíritos, ele acaba não se resolvendo bem, nem como um drama conjugal, nem como terror. Ele acaba ficando nesse meio do caminho e construindo, de certa forma, um grande vazio, apesar de algumas qualidades que eu consigo enxergar. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 4,5 para Vozes e Vultos. É um filme que acabou conseguindo me pegar no começo, só que ao passar do tempo foi me perdendo, e a última hora de filme para mim foi assim difícil de aguentar. Mas claro, eu sempre recomendo que as pessoas assistam aos filmes e tirem as suas próprias conclusões. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, se vocês gostaram ou não gostaram e por que vocês gostaram ou não gostaram. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, principalmente o Instagram, e o podcast. Por hoje é isso e corta.